Olá, hoje é dia de falar de clássico da literatura brasileira. A gente vai conversar sobre Infância de Graciliano Ramos, essa edição linda aqui dessa coleção da editora Record. Eu amo esses desenhos, é simples e lindo. Eu sou Manu Mairink e esse aqui é o Alguém Viu Meus Óculos. Infância foi lançado em 1945 e trata dos primórdios ali da infância do Graciliano Ramos. É uma obra que passa pelo estilo literário, mas também pelo autobiográfico, então a gente pode conhecer muito da vida do Graciliano por aqui, uma ótima fonte de informação realmente. E vai desde os tempos de menino do Graciliano, dele bem novinho, até ali um certo período da adolescência, lá no interior de Alagoas. Os textos desse livro, na verdade, são relatos independentes e foram lançados entre 1936 e 1944 e não foram escritos exatamente na mesma ordem que está aqui. E a gente percebe realmente isso na hora que faz a leitura, né? Porque não tem uma liga exatamente ali entre um texto e outro, embora que eles estejam em ordem cronológica, mas ao mesmo tempo parece que são umas conversas curtas, né? A gente chegou, ele conta um pequeno caos da vida dele. E o legal desse livro é acompanhar a evolução das narrativas. Isso acontece de acordo com que ele vai amadurecendo, né? Aquele personagem da história vai amadurecendo. Porque eu acho que tem a ver com as memórias, realmente. As primeiras lembranças, né? Os primeiros textos, que são quando ele era bem criancinha, você não tem memórias, né, sobre isso. Então ele vai preenchendo com imaginação, né? As memórias da criança, às vezes, o que a gente acha que a gente lembra, na verdade, é a imaginação. Então você acompanha essa evolução também nos escritos. É como se, por mais que ele tenha escrito tudo na vida adulta, o texto vai amadurecendo de acordo com que o personagem vai amadurecendo. E essa coisa de preencher com a imaginação, né, as memórias da infância, é tipo eu tenho uma lembrança, por exemplo, da minha infância e não adianta você me dizer que isso é impossível. E não adianta você me dizer que isso não aconteceu. Para mim, essa é a minha memória, essa é a realidade. Eu tenho a perfeita lembrança de que quando eu estava na escola, ou seja, eu já não tinha 2, 3 anos, eu devia ter uns 6, eu descia a escada, eu pulava do primeiro degrau e flutuava até o último. E ninguém vai me dizer que isso é mentira, que isso é impossível, que isso vai contra as leis da física. Porque eu tenho certeza que aconteceu comigo. Na minha memória, foi assim que aconteceu. Bom, aqui em Infância a gente vê a relação do protagonista com a igreja e como que foi o processo de aprender a ler, que naquela época podia ser bem doloroso, muito rígido, né? E até porque ser criança na virada ali do século XIX para o século XX não era exatamente uma coisa fácil, porque o conceito de criança enquanto um ser diferente do adulto e que precisa de coisas específicas, né? Tem demandas específicas, isso não existia muito, né? Ele era um pequeno adulto e tudo que um adulto faz, uma criança poderia fazer e tal, então não era exatamente fácil, né? Isso guardava certos traumas, né? Certos medos e a gente percebe como que isso reverbera na vida adulta também. Eu não sou uma especialista em Graciliano Ramos, então falando especificamente dessa obra, eu encontrei, claro, alguns problemas, né? Por exemplo, o protagonista é uma criança branca, o avô dele era dono de escravos, tinha uma fazenda e tudo mais, então assim, não que ele fosse da alta sociedade, mas tinha uma série de privilégios num período em que isso realmente, se hoje em dia faz tamanha diferença, imagina num período que você acabou de sair da escravidão, né? E a forma como ele acaba falando de diversas figuras negras na vida dele, isso me deixou muito incomodada, sabe? Então, é um ponto aí que eu destaco do livro. Um ponto que eu acho realmente muito interessante desse livro é o pós-fácil, porque ele vai destrinchando realmente essas histórias, né, esses contos, e ele vai mostrando como que isso reverbera na história, né, o que estava acontecendo naquele momento histórico, o que estava acontecendo na vida do Graciliano, então a gente vai localizando cada um desses acontecimentos na história. Então é muito interessante também. Eu não vou destrinchar isso aqui, vou deixar para vocês fazerem isso na leitura, mas vale super. Uma das youtubers que eu vi falando desse livro fala que acredita que esse aqui é um bom livro para começar a ler Graciliano, né? Eu já li algumas outras coisas, tem inclusive vídeos aqui no canal, mas realmente não sou uma grande especialista, mas sou uma boa fofoqueira, né? Então eu acho que saber da vida das pessoas, da infância das pessoas e tudo mais,
pode realmente influenciar na maneira como a gente lê. E eu, particularmente, tem gente que não gosta. Tem gente que acha que autor é autor, obra é obra. Pra mim, tudo se mistura, né? A obra sempre fala muito do autor de alguma maneira. Eu gosto de saber os bastidores, talvez exatamente por ser uma boa fofoqueira, ter a fofoca entranhada em meu ser. Então, eu acho que sim, pode fazer sentido o fato de você ler esse livro, conhecer melhor a infância do Graciliano a partir das palavras dele, a adolescência e como que isso depois vai se transformar, vai aparecer nas obras posteriores dele. Então, me parece uma dica interessante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei dar uma virada aqui para pegar a luz, mas vocês estão vendo várias coisas aqui. Mas enfim, é isso. Desejo a todos uma boa semana, uma boa vida. Até o próximo vídeo e é isso.